Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começou na semana, segunda-feira, primeiro dia útil da semana e a gente está aqui, né? Estamos aqui para poder compartilhar, vamos continuar compartilhando porque a palavra ela precisa ser compartilhada, né? Muitas pessoas precisam aprender e o que mais causa destruição hoje na vida das pessoas é a falta do conhecimento. E não é um conhecimento qualquer, principalmente um conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que vem do coração de Deus. Então hoje nessa segunda-feira, vamos continuar a compartilhar, vamos falar sobre o que hoje. Nós estamos aí dentro desse projeto que eu chamei de Rugido do Leão. Se você não sabe ainda o que é o Rugido do Leão, volta lá no feed, lá nos vídeos antigos aí, você vai encontrar lá o que é o Rugido do Leão. Basicamente é o quê? Todo ataque que nós recebemos, ele começa pela mente. Então você precisa aprender a proteger a sua mente, a blindar a sua mente, a transformar, né, a sua vida através da renovação da sua mente. Quanto mais hábil você se torna em fazer isso, mais a sua vida vai entrar em alinhamento com aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E você vai poder viver e desfrutar dessa vontade de Deus na sua vida. E o que é o rugido do leão? É esculpir na sua mente leões que vão ficar à porta da entrada da sua mente com verdades eternas, para que no momento que mentiras do inimigo, sugestões do inimigo começarem a atacar a sua mente, porque o inimigo vai continuar atacando a sua mente. Por mais que você já seja salvo, já tenha um tempo de caminhada com o Senhor, a sua mente é um campo de batalha. O inimigo sempre vai tentar alocar, ele sempre vai tentar invadir, ele sempre vai tentar construir, sabe, dentro desse terreno chamado mente do homem. Para quê? Para que aí ele possa colocar as suas mentiras, as suas fortalezas, para que aí ele possa gerar tudo aquilo que ele quer, que vai fazer o quê? Com que a sua vida venha desanimar e você venha se enfraquecer na sua caminhada. Porque veja bem, se o inimigo não pode te impedir de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o que ele vai trabalhar? Qual é o plano B dele? Que você seja um cristão, mas seja um cristão medíocre. Que você seja, assim, alguém que fala que é filho de Deus, mas que vive uma vida derrotada, uma vida, sabe, que não inspira a ninguém. Que as pessoas, no momento que olhem para a sua vida, falam assim, cara, para ser crente, para ser filho de Deus igual a você, eu prefiro continuar como eu estou, porque a sua vida não me inspira. Então, o intuito é o quê? É que verdadeiramente a nossa vida possa se tornar tudo aquilo que nós somos chamados a ser debaixo, né, dessa nova identidade de estar em Cristo. Ou seja, as áreas da minha vida que estavam deformadas antes de Cristo, a partir do momento que eu me converti, que Jesus Cristo se tornou o meu Senhor, mas também o meu Salvador, a minha vida vem a ser aperfeiçoada. E para quê, Adriano? Para que eu possa experimentar, viver, gozar da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E essa transformação ela não acontece, sabe, de forma acidental. Não é por acidente, ela é intencional. Veja bem, uma pessoa quando ela quer desenvolver uma saúde no corpo, ela tem que ser intencional, não acontece por acaso. Ela precisa de trabalhar todos os aspectos, o aspecto físico ali da fisiologia, ela precisa cuidar da alimentação, ela precisa cuidar do seu sono e ela precisa também fazer exercícios, uma atividade física, para que o quê? Para que ela possa, sabe, estar cuidando dessa embalagem que nós temos, que é chamada de corpo. E embalagem por quê? Porque eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. O corpo é apenas a minha embalagem. Ela precisa de cuidados? Sim. Só que da mesma forma que o meu corpo requer cuidados, a minha alma também e o meu espírito também. Então é importante você entender que cada uma dessas três dimensões do homem, elas precisam de uma observação, mas elas também precisam de um cuidado. E quando eu falo de cuidado, elas precisam de um alimento que é condicionado para cada uma dessas dimensões, e existem exercícios que, à medida que você começa
a fazer, você vai ver uma evolução na sua vida. Então, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. O meu espírito precisa de um alimento muito diferente do alimento que eu dou para o meu corpo. Muito, muito, muito diferente. E a vontade de Deus é que você desenvolva um apetite espiritual tal que você possa sair do leite, que é o alimento do bebê. No natural, o alimento de um bebê é o leite. No espiritual, também. Tem pessoas que vão ficar uma vida inteira apenas tomando leite. Leite espiritual. Elas são muito superficiais nas revelações, em conhecimento daquilo que realmente Deus quer trazer sobre elas. Então, é necessário que essas pessoas elas possam amadurecer, crescer espiritualmente, desenvolver dentes espirituais para comer um alimento sólido, um alimento que é dado apenas para pessoas que estão amadurecendo. E eu oro para que você que me assiste aqui possa se tornar essa pessoa que realmente vai desenvolver, dentes e que vai desejar a cada dia mais e mais um alimento mais sólido, um alimento que realmente, quando você receber ele lá no seu espírito, haverá um prazer, um gozo. O seu espírito vai falar assim, a gente precisa disso. Eu preciso que você me dê mais disso. Eu preciso que você me sirva mais desse alimento, porque quando eu como desse alimento, eu sinto que eu estou desenvolvendo, eu sinto que eu estou crescendo, eu sinto que eu estou amadurecendo, eu sinto que os meus sentidos estão sendo despertados, aflorados. Então, eu sinto que eu estou caminhando para me tornar realmente quem o Senhor me chamou a ser. Então, isso é para que você possa entender um pouco do que é que nós estamos trabalhando aqui. E as lives acontecem quando? 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, de preferência sempre às 8h30. Pode acontecer algum atraso, mas sempre eu vou buscar estar aqui às 8h30 para compartilhar com você a respeito disso. É um alimento que é para trazer realmente uma transformação. Agora, veja bem, na última sexta-feira, eu falei com vocês aqui sobre como vencer a apatia. Por quê? Porque existe um sistema de destruição massiva que o inimigo usa, ou seja, ele tem um arsenal que ele sabe como utilizar para atacar todas as pessoas na face da terra. Satanás, ele quer, se ele não pode te impedir de aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele vai fazer de tudo para minar a sua vida, minar a sua fé. E por mais que você continue sendo um filho de Deus, continue estando a salvo, ele vai querer, impor sobre a sua vida uma vida derrotada. Então ele usa esse arsenal, que são armas que ele sabe que vão funcionar em 99,99% dos homens da humanidade para realmente travar, obstaculizar, tornar a vida dessas pessoas infelizes aqui na Terra. E ele faz isso todos os dias. E na sexta-feira eu falei aqui sobre como vencer a apatia. Eu falei sobre o que era a apatia, eu ajudei as pessoas a identificar a apatia e eu mostrei também como você se rompe, como você se vê livre da apatia. Então essa semana nós vamos continuar na mesma pegada, porque veja bem, estamos falando do rugir do leão, que é algo que você trabalha de forma intencional para transformar a sua mente. Então, a apatia é algo que começa na nossa linha de pensamento. Se você não assistiu, te convido aí, volta aí, assiste, a live está salva. Só que hoje o que eu quero falar com você? Eu quero falar sobre a amargura, arrancando a raiz da amargura, que é algo que toca e destrói tantas vidas, obstaculiza tantas vidas, e é algo que é tão destruidor. Pessoas conseguem viver amarguradas por muitos anos. E elas têm dificuldade em reconhecer a amargura. Elas estão colhendo o fruto da raiz da amargura. E elas, por mais que elas falem que não quer colher isso, que não quer viver isso, que não quer o resultado da amargura, elas continuam sendo pessoas amargas. Então hoje nós vamos falar sobre a amargura. Amargura. Você que está aí me assistindo, dá um sinal, só para a gente começar a compartilhar aqui o que eu quero falar com vocês esse primeiro dia da semana.
Eu acredito que você que está aqui assistindo, e você que também vai assistir, né, a gravação, você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito enriquecido pela palavra para verdadeiramente, sabe, romper com todas essas tramas do inimigo. E são situações, vejam bem, que ele faz com todas as pessoas, porque o ser humano tem coisas que são muito comuns de uma pessoa para outra. Então, o inimigo, ele conseguiu identificar quais são as situações que são mais comuns na maioria das pessoas, e ele usa isso de uma forma muito atrevida, de uma forma muito insistente. Por quê? Porque ele sabe que isso funciona com a maioria das pessoas. E uma das coisas que mais funciona é a amargura. Então vamos compartilhar aqui para você entender o que é a amargura. Veja bem, a amargura é o fruto da falta de perdão. Toda pessoa que tem dificuldade em perdoar é uma pessoa que tem a probabilidade, a tendência a se tornar uma pessoa amarga. A falta de perdão ocasiona o quê? Com que essa pessoa se torne uma pessoa cheia de ressentimento. É uma pessoa ressentida, bloqueada, é uma pessoa ofendida. Ela quer manter a distância de tudo e de todos. Ela é uma pessoa que se torna carregada de ódio e de má vontade. Essa emoção, para você entender, essa emoção ela é tão mortífera que o resultado dela é um coração muito angustiado. O que é angústia, né? Tem pessoas que eu falo assim, cara, eu vejo que você está angustiado. E a pessoa realmente ela reconhece que ela está vivendo uma vida debaixo de muita angústia. Porém, ela não consegue muitas vezes expressar o que é angústia. E aqui vos fala uma pessoa que já foi muito angustiada durante muitos anos da minha vida. E eu aprendi com o Senhor a lidar com a angústia, a ser livre da angústia. E por que eu era uma pessoa tão angustiada? Porque eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa amargurada. As pessoas faziam algo comigo e eu guardava isso. E isso ia me adoecendo. Então, eu me tornei, ao longo de muitos anos, né, durante muitos anos, eu fui uma pessoa angustiada. Uma pessoa angustiada. E o que é angústia? É um aperto no peito. É uma aflição dentro do seu peito. E isso vai gerando uma secura dentro de você. Você vai se tornando uma pessoa seca. Parece que o deserto do Saara muda para dentro da sua alma. Você vai secando por dentro. E por mais que você seja crente, filho de Deus... Adriano, isso aconteceu com você? Você já era crente? Sim. Eu me tornei cristão sendo uma pessoa amarga. Eu tinha dificuldade em lidar com o perdão. Eu tinha dificuldade em não me ofender. Me ofendia muito facilmente. E a caminhada com o Senhor foi me mostrando isso, e foi limpando isso, e foi tirando isso da minha vida, ao ponto de eu aprender realmente a lidar com isso. Adriano, hoje você ainda é uma pessoa que se ofende? Hoje você ainda é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar? Eu fico vendo muitas vezes, preste atenção, pessoas falando assim, não, perdão para mim é uma coisa rápida. O que a minha experiência de vida me ensinou? Eu só posso falar que eu tenho capacidade de perdoar tudo depois que eu já passei por tudo. Então, existem N situações diferentes que nós vamos passar e enfrentar, e essas situações são muito pesadas. Então, falar que eu tenho capacidade de perdoar tudo e qualquer situação é muito delicado, porque eu nunca fui exposto a todas as situações. Tem situações aqui que, se eu for citar, são tão comprometedoras, e você olhar e falar assim, eu consigo perdoar isso, tá? E essa outra situação? E vamos chegar, sim, todos vamos chegar em um determinado lugar onde nós não temos essa capacidade pessoal de perdoar. E isso nos leva a recorrer, a nos humilhar diante de Deus, a reconhecer que eu não consigo perdoar aquilo. Só que veja bem, o que é o perdão? O perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento. Não é um sentimento. Eu não tenho que sentir que eu tenho que perdoar. Eu só tenho que decidir e perdoar. Então hoje você vai entender aqui um pouco das dificuldades que pessoas têm de perdoar. E essa dificuldade, querido, enquanto você não trata ela, você está em um estado de morte. Você entra num estado de degeneração. Você está sendo uma pessoa que está degradando. Ao invés de estar evoluindo, você está regredindo. Você começa a apodrecer.
né? Esse deserto do Saara muda para dentro da sua alma e você se torna uma pessoa seca por dentro, pesada. Você tenta falar, explicar o que está sentindo, parece que uma faca, uma espada atravessou sua garganta, não sai, sua voz não sai, sua voz fica travada. Quando você tenta chorar, sai a areia dos seus olhos, porque dentro de você, a sua alma tem um deserto. Agora veja bem, né? A amargura, ela gera um estado de angústia, desilusão e uma dor severa que acontece na alma. Sempre que a pessoa recorda na mente dela, na memória dela, daquilo que aconteceu, a alma dela dói. Ela sente uma dor na alma, uma dor emocional. Agora veja bem, muitos psicoterapeutas e líderes espirituais, eles acreditam que a amargura é o motivo principal de doenças que afetam o nosso corpo. Principais doenças que afetam o nosso corpo quando você está guardando a amargura. Então, se você é um amargurado, vai aí, presta bem atenção. A artrite é uma doença nos ossos. É uma doença que a pessoa vai desenvolver nos ossos do seu corpo. Então, os ossos começam a doer. E hoje, eu vejo muitas vezes jovens com dores nos ossos. Isso é um indício. Eu não estou aqui para afirmar, mas há um forte indício que essa pessoa seja uma pessoa amarga, amargurada. Então, é necessário tratar isso. A artrite e muitas outras enfermidades, principalmente enfermidades emocionais, espirituais, psicológicas e fisiológicas. Há pessoas que acreditam que o câncer é proveniente de muita amargura na alma. Uma alma amarga, a alma da pessoa que se amargou, ela começa a desenvolver no seu interior um câncer. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar. A amargura é uma arma que, uma vez que seja usada efetivamente contra a vida de uma pessoa, afetará todas as faces dessa vida. Ela não vai ser amarga apenas em uma área da vida. Em todas as áreas da vida dessa pessoa, a amargura vai se manifestar. Os efeitos da amargura vão estar ali sendo presenciados. A amargura é capaz de fazer você romper relacionamentos. Ela mancha a sua percepção. Você não consegue ter uma percepção clara, genuína, verdadeira. Ela é emboatada, embaçada. Por exemplo, eu uso óculos para poder fazer algumas coisas. Quando eu coloquei o óculos, eu não conseguia mais tirar o óculos. Mas depois de alguns anos usando, o meu óculos, eu uso ele mais para longe. Eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Então, quando eu tento enxergar alguma coisa de longe, sem estar com as minhas lentes corretivas, o que acontece? Eu vejo tudo embaçado. Eu vejo tudo de uma forma borrada. Então a amargura, ela consegue fazer isso na vida de uma pessoa, ela mancha a percepção, a pessoa não tem uma percepção, uma visão clara, e ela começa a olhar para outras pessoas e achar que as outras pessoas são aquilo que ela consegue ver através da lente da amargura dela. Então é necessário remover essas lentes para que você veja de forma genuína como verdadeiramente as outras pessoas são e estão. Qual é a dificuldade? É porque a pessoa, ela começa... A pessoa amarga, ela começa a medir todas as pessoas com a régua dela e não como as pessoas realmente são. Ela não discerne o outro, ela simplesmente coloca um peso sobre a vida do outro, considerando que a outra pessoa é do jeito que ela acha que é e não como verdadeiramente ela é. Então, veja bem, a amargura, ela mancha a percepção, ela contamina a unção da vida de uma pessoa. Se Satanás, veja bem, ele quer te paralisar, você é uma pessoa que está, caminhando para uma vida ministerial. Você está crescendo para uma vida ministerial. Ou de repente você já é um ministro que está me ouvindo. Alguém que ministra da parte de Deus a vida dos homens. Presta atenção, tudo que Satanás quer é contaminar a sua unção. Como ele vai contaminar a unção? Gerando amargura no seu coração. A amargura é como que uma abelha, uma mosca que vai cair num pote de mel e vai contaminar todo aquele mel. Agora veja bem, a mosca só pôde cair no pote de mel porque o pote de mel estava destampado. E ela contaminou todo o mel, contaminou toda a unção. A amargura só vai cair na sua vida se a sua vida estiver destampada para esse entendimento. Então, entender isso é grandemente necessário.
Por quê? Porque por mais que isso possa não deixar de acontecer, porque as pessoas vão trazer isso até você, você tem que saber como reagir a isso. Como agir quando as pessoas tentam te ofender. Você tem que se tornar alguém experiente, ao ponto de olhar e falar assim, eu sei que isso é uma arma que Satanás usa para machucar a vida de muitas pessoas. E se ele vai usar dessas armas, por que eu vou ficar, aberto, desprevenido? Por que eu vou ficar desatento? Por que eu não aprendo a lidar com as minhas emoções? Presta atenção. Você não consegue controlar o que as outras pessoas vão fazer em relação a você. Você não consegue fazer isso. Falar assim, eu não... por exemplo, eu não consigo impedir pessoas que possam entrar aqui e fazer comentários ruins ao meu respeito. Só que, veja bem, eu tenho que me tornar responsável por tudo aquilo que as pessoas falam e lançam contra a minha vida. Eu não posso permitir que aquilo que os outros façam contra mim me deforme, me coloque em um lugar onde eu me torne uma pessoa envenenada. Veja bem, quando você acolhe aquilo que as pessoas estão trazendo até você, você vai se tornar uma pessoa doente. Se alguém, presta bem atenção, se uma pessoa chega e traz um lixo até você, você recebe esse lixo. Se uma pessoa vem e deposita um saco de lixo na porta da sua vida, nessa segunda-feira pela manhã, você vai receber esse lixo? Você é lixeiro? Você trabalha no sistema de limpeza urbana, na SLU? Porque se você não trabalha, para que você pega o lixo? Quando a gente fala de amargura, a falta de perdão, é justamente isso. É porque o quê? Veio alguém e fez algo que te ofendeu. Ou não correspondeu às suas expectativas. Você tinha uma expectativa, você gostaria de ser tratado de determinada maneira e aquela pessoa não te tratou como você gostaria. Isso gerou em você um ressentimento. Isso gerou em você uma ofensa. Isso gerou em você uma doença emocional e espiritual. Então isso é lixo. Você não pode impedir as pessoas de trazerem lixo até você. Você não consegue. Mas você não é obrigado a receber o lixo. É isso que você precisa entender. As pessoas que não te conhecem e que não sabem quem você é, elas vão continuar muitas vezes sendo usadas pelo inimigo e alguns vão fazer isso porque é a índole delas mesmas. Mas vão trazer lixo até você. Só que você é responsável por aprender a rejeitar esse lixo. Só que o que acontece na maioria das vezes? As pessoas pegam esse saco de lixo, trazem para dentro da sua alma e ficam ali. Elas abrem esse saco de lixo e ficam remoendo isso e ficam olhando para aquilo. Aí faz isso por um tempo, depois fecha o saco, deixa no cantinho da alma e vai viver. Aí depois de um tempo, ela volta para dentro de si, na alma dela, ela abre aquele saco de lixo novamente, aquele sacão preto, sabe? E fica novamente remoendo e repassando aquilo, e se alimentando daquilo. Comedores de lixo emocional. E isso vai gerando o quê? Um amargo na alma. A pessoa vai ficando mais e mais amarga dentro de si. A amargura, além de contaminar a unção, ela vai obstaculizar a verdadeira liberdade que nós temos no Espírito. A pessoa ela vai ficando travada no Espírito dela. Ela vai perdendo a capacidade de adorar, ela vai se tornando insensível à presença de Deus. Ela pode estar em um ambiente onde Deus está se manifestando de uma forma muito poderosa, grandiosa, mas ela não tem sentidos para aquilo porque ela está amarga. Ela está doente na sua alma. O espírito de amargura, ele atua como um guardião e ele fará com que a sua vítima se torne hostil. Você já viu pessoas que quando você chega perto dela, ela é sempre hostil, ela nunca tem um sorriso, ela nunca tem um bom dia, ela é sempre hostil, grossa.
Parece um ogro ou uma ogra, porque isso acomete tanto a homens quanto também a mulheres. Ela é sempre ríspida, ela é sempre antagonista, ela é muito vítima, ela é muito aberta a outras atividades demoníacas. Porque a amargura é algo que penetra muito forte na alma de uma pessoa. Veja bem, Jeremias 4, no verso 18. É o texto que eu quero deixar para você aqui. Jeremias 4, profeta Jeremias, capítulo 4, verso 18. Olha o que fala. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. A amargura atinge até o próprio coração. Qual é o problema disso? Lá em Provérbios, Salomão vai falar assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração, ele bombeia da vida dele para todas as áreas da sua vida. Agora, se o teu coração é amargo, a amargura vai se espalhar por todas as áreas da sua vida. Hebreus 12 no verso 15. Hebreus 12, aleluia. Hebreus 12 no verso 15. 12, 15. Olha o que o autor de Hebreus escreveu. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Qual é o problema? O problema é que uma pessoa amarga, ela não fica amarga sozinha. A vida dessa pessoa começa a produzir frutos de amargura e ela começa a distribuir esse fruto de amargura para a vida de outras pessoas. Então, à medida que pessoas se aproximam, né, os espíritos se atraem. Pessoa amarga atrai pessoa amarga anda com pessoa amarga. Então, à medida que uma pessoa que não trata a amargura no coração dela, ela se torna um produtor de amargura. E com isso, ela começa a contaminar, a alimentar a amargura no coração de outras pessoas. E de repente você vai ter um contato com uma pessoa amarga. Você não é a pessoa amarga, mas você tem um contato com uma pessoa amarga. E essa pessoa amarga, ela vai muitas vezes, ela vai tentar te ofender, ela vai tentar te machucar emocionalmente, espiritualmente. Ela vai tentar de alguma forma te fornecer aquilo que ela carrega. Cada um só dá o que tem. Cada um só pode dar aquilo que tem. Uma pessoa amarga só pode dar amargura. O autor de Hebreus fala: atenta diligentemente que ninguém se faça faltoso, seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ei, querido, volte para a graça de Deus. Se você nessa manhã, você olha, reconhece que você é uma pessoa amarga, volte para a graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. É uma raiz. E em algumas pessoas, essa raiz é muito profunda. Ela é muito profunda. Em mim, ela tinha profundidade. Mas são muitos anos, sabe, buscando do Senhor e reconhecendo. O principal ponto para a cura acontecer, querido, é você aceitar o diagnóstico. Não é você fingir que não tem e fingir que está tudo bem. É parar e ter a humildade de reconhecer que você realmente carrega isso, que você realmente tem isso, que a sua vida está contaminada, que a sua vida não está indo para aquilo que verdadeiramente você pode ir. Então isso tudo mostra o quê? Que existe algo acontecendo no seu interior que precisa ser curado. E a cura começa pelo reconhecimento e pela aceitação. A partir daí, o quê? Você entra dentro de um processo para ser livre de toda a raiz de amargura. E essa raiz, como eu disse, ela na vida de muitas pessoas, ela é profunda. Ela é muito profunda. Tem pessoas, veja bem, o que ocasiona normalmente a amargura é a rejeição. Nós vamos falar disso em outro dia. Mas
a partir do momento que pessoas são rejeitadas, elas se ofendem e começam a se tornar pessoas amargas. E essa amargura, ela vai destruir, cara. Ela é destruidora. Eu vejo pessoas, eu conheço algumas pessoas, elas guardam amargura no seu coração há 20, 30, 40 anos. Se você é casado, aprenda a lidar com a amargura. Não se torne uma pessoa amarga, sabe? Não viva amargurado, porque há muitos casais que ainda vivem juntos, mas têm uma vida amarga, que só consegue dar ao seu companheiro, companheira, o fruto da amargura, porque é isso que ela carrega. Então, tudo começa com a identificação. Tenha humildade no seu coração. Eu não vim aqui para te convencer que você é uma pessoa amarga, mas eu vim aqui para liberar a palavra. E a partir do momento que a palavra é liberada, o Espírito Santo começa a agir. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo opera na sua vida para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te convence se existe raiz de amargura dentro de você ou não. Se você precisa dessa cura, se você precisa renunciar, se você precisa perdoar, para que você seja livre e limpo dessas coisas, para que você seja restaurado. Existe restauração? Existe. Eu sou prova disso, porque eu era uma pessoa amargurada, muito amarga. Vou falar que estou 100%, eu ainda estou em um processo. Eu ainda estou em um processo, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, mas tudo começou com o meu reconhecimento. E à medida que eu reconheci isso, eu pude ser curado. E entrar em um processo para não permitir que isso volte novamente para a minha vida. Porque pessoas continuam a se levantar, irmão. Pessoas continuam a se levantar. Vão falar coisas para te ferir. Vão vir abertamente tentando te ferir, tentando te magoar, tentando te machucar. Mas é seu dever saber o que fazer com esse lixo que eles vão trazer. E eu sei que muitas pessoas que vão ver esse vídeo, dentro delas tem um lixo emocional, que de tempo em tempo ela vai ali e ela mexe com aquilo, ela come aquilo, e quanto mais ela come aquilo, mais ela revive aquele momento e mais dor vem sobre a sua alma. Coloque um fim nisso. Coloque um fim nisso. Veja bem, quarta-feira, nós vamos voltar e continuar falando sobre outra arma de destruição massiva. Eu sinto no meu coração continuar falando sobre amargura, porque é algo que realmente é muito forte na vida de muitas pessoas. E como tem pessoas que precisam ser livres da amargura. Então, para encerrar, eu queria orar. Eu quero orar com você. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa estar trabalhando na sua vida. De repente a gente vai passar a semana inteira falando sobre isso aqui, na live de quarta e na live de sexta, não sei. Deixa o Espírito Santo nos conduzir, mas que haja em você o desejo de realmente, sabe, ser livre dessa situação. Como que eu posso contra-atacar a amargura? Eu preciso escolher perdoar. Então escolha perdoar, irmão. O perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento. Eu tenho que sentir que eu tenho que perdoar. Quanto mais você prestar atenção, que é uma decisão, mais você vai conseguir avançar. E à medida que você perdoar, sabe, o pensamento vai continuar voltando. Só que veja bem, sem efeito, você não vai sentir mais a dor. E quando a sua mente tentar trazer isso novamente, abra sua boca e declare: essa pessoa é perdoada. Eu perdoo essa pessoa. Peça ao Senhor para que arranque de dentro de você toda a raiz de amargura que há dentro de você e permita que a graça dele possa inundar o seu interior nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito plenamente cheios da graça de Deus. Para algumas pessoas isso não é fácil. Eu te entendo. Mas existe graça disponível que pode ser derramada sobre a sua vida, que vai te equipar para realmente ser livre de toda amargura. E na quarta-feira, quando eu voltar a falar disso, você vai ver como que é importante isso para a sua vida.
Como que é importante ao ponto de que, de repente, você trabalha muito, se esforça muito, mas não consegue prosperar. E a amargura é uma das coisas vitais para tratar, para que a sua vida possa prosperar. É impossível que você tenha uma vida próspera de verdade, sendo uma pessoa amarga. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, compartilhamos, é a tua palavra, Pai. Não é a palavra do Adriano. O Adriano é apenas um mensageiro, é apenas uma voz que libera a tua palavra. Pai, e eu oro para que essa gravação alcance um maior número de pessoas. Pai, libera graça, impulsiona para que isso possa alcançar um grande número de pessoas. Pessoas que precisam ouvir, e pessoas que precisam aprender, pessoas que precisam se arrepender, e pessoas que precisam ser livres de toda a raiz de amargura. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que assistiu e vai assistir, que o Senhor possa trazer o convencimento através do teu Espírito ao coração de cada um, e que cada vida possa ser tratada na esfera da sua alma. Pai, eu quero declarar que vidas serão curadas, vidas serão livres de toda a raiz de amargura, e um novo tempo surgirá. A unção que estava contaminada se tornará renovada e limpa para um novo tempo. Eu declaro que toda ferida na alma, todo deserto na alma, ele será extinto, e uma nova alegria, um novo verdor. A alma dessa pessoa será como um jardim regado, e o Senhor falará e fluirá na vida de cada um em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço porque iniciamos essa semana debaixo dessa palavra e vamos continuar avançando em nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe. A live está salva. Assista, compartilhe. É uma palavra que as pessoas têm grande necessidade de ouvir e de aprender. Deus te abençoe. Oi, mãe. Beijo. Até quarta-feira, 8h30 da manhã.